Nós estamos fazendo a exposição da carta aos Efésios. Hoje nós vamos dar continuidade. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 1. Nós vamos ler hoje do verso 7 ao 10. Efésios 1, 7 ao 10. A palavra de Deus diz assim: no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E o tema do sermão que eu quero compartilhar com você hoje é a redenção em Cristo Jesus. E para começar, eu quero falar uma história de um homem que viveu no ano de 1725. Talvez, se eu disser o nome dele, você não conheça, mas a música que ele escreveu é a música cristã mais tocada e mais reproduzida na história do mundo. Maravilhosa Graça, ou mais conhecida como Amazing Grace. Já ouviram? Quem já ouviu? Amazing Grace, how sweet the sound that save a wretch like me. Na realidade ele está dizendo, maravilhosa graça que me salvou, um pecador miserável como eu. Esse é John Newton. John Newton, ele era um homem, um inglês, e ele era capitão de um navio negreiro. Ele era um senhor de escravos. Ele pegava escravos na África e transportava eles para Inglaterra, para os seus países lá da Europa. E era um homem muito ruim, um homem muito mau. Só o fato de você escravizar outras pessoas já mostra que você é cheio de maldade em seu coração. E ele escravizava essas pessoas e um dia ele está indo com um navio cheio de escravos e vem uma tempestade muito grande no mar, uma tempestade violentíssima. E ele sentiu que ia morrer. E John Newton clamou do fundo do seu coração ao Senhor. E ali o Senhor salvou John Newton. E ele agora entendeu que, na realidade, o verdadeiro escravo era ele. Porque muitos daqueles escravos que ele estava ali levando para ser vendidos, eles eram livres, enquanto ele era um preso. E a partir dali esse homem se tornou um pastor. E você vê que a história desse homem, até hoje, centenas de anos depois nós estamos falando. Como que é impactante quando Deus realmente transforma e liberta um homem, e esse homem ou mulher que seja, entende o quão profundo foi o sacrifício do nosso Deus em nosso favor. E ele escreveu essa canção, no momento de gratidão a Deus, ele entendeu que ele era um miserável pecador, e ele foi alcançado por uma maravilhosa graça. Tem muitas pessoas que confundem, quando você fala da graça de Deus, muitas pessoas acham que graça tem a ver com você poder fazer o que você quiser da sua vida. Isso é um erro, meus irmãos. A pessoa que realmente entende a graça de Deus, ela faz muito mais para Deus do que aquele que se relaciona com Deus simplesmente por eu faço, Deus me dá. Eu faço, Deus me dá. Quando uma pessoa se relaciona com Deus entendendo realmente o sacrifício de Cristo, o valor da cruz, o valor do sangue derramado naquela cruz, o quão pecadores nós éramos, isso nos constrange, nos leva a servir ao Senhor com muito mais dedicação, com muito mais alegria, como foi dito aqui na hora da adoração. O apóstolo Paulo disse isso. Se nós fazíamos para o pecado, muito mais agora como livres, nós devemos usar os nossos membros como instrumentos de justiça para glorificar a Deus. Então esse homem, ele foi totalmente impactado por Deus, e assim como John Newton, todos nós somos convidados a participar e experimentar a verdadeira redenção que Cristo proveu na cruz por nós. E essa palavra redenção, ela é muito forte, é muito profunda. Nós poderíamos falar horas e horas, dias e dias sobre isso, mas como o nosso tempo é limitado, então eu vou ver o que eu consigo fazer hoje aqui para a gente falar sobre isso. Aqui no texto de Efésios, que é do verso 7 ao 10, capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele apresenta a nós um dos temas centrais da fé cristã. Existem alguns temas na Bíblia que eles são centrais, fundamentais.
a justificação, a santificação, a glorificação, são temas fundamentais da fé. E esse tema, a redenção que Cristo nos concedeu, é um dos temas fundamentais. Então, essa redenção que o apóstolo Paulo apresenta aqui nesses textos, ela não é uma teoria, ela é uma realidade. E eu tenho certeza que muitos que me ouvem nessa noite entendem plenamente a redenção de Cristo Jesus. E quando nós falamos de redenção, a primeira coisa que uma pessoa que conhece a palavra de Deus, a mente dela já volta lá para a antiga aliança. E mais especificamente, o povo judeu. O povo judeu foi escravizado no Egito durante 430 anos. E Deus, cumprindo as suas promessas, envia um libertador, envia Moisés. E Moisés vai até aquele lugar e Deus dá umas ordens para ele, ele cumpre aquelas ordens, opera milagres. Mas no fim de tudo ali, Deus fala para ele fazer um sacrifício. Sacrifício cada família tinha que fazer um sacrifício, matar um cordeiro, passar o sangue do cordeiro nos umbrais, para que a morte não atingisse aquela casa. Isso é conhecido como Pessah, ou a Páscoa. Páscoa é passar por cima. E naquela noite, o anjo da morte passou pelas casas e por todas as casas que não tinham sangue nos umbrais, o primogênito foi morto. Porque o primogênito representava a descendência, o futuro da família. Todo o futuro de uma família estava sobre o primogênito. Mas na casa daqueles que estava o sangue do cordeiro, a morte não atingiu eles. E assim como Deus libertou Israel, que era uma figura do que haveria de acontecer, como lá em Hebreus diz que a velha aliança é sombra das coisas que viriam. Quando você tem a sombra e você chega na realidade, você vai ver realmente o que era, porque a sombra às vezes distorce algumas coisas, mas na realidade você vê o fato. Então, quando Jesus veio, lá em Romanos 10:4, a palavra de Deus diz assim, que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é o quê? Acabou a lei? Não tem valor algum mais? Não. Quando Paulo diz que o fim da lei é Cristo, ele está dizendo que toda a lei apontava para Cristo. Ele é o cumprimento da lei. Jesus é o cumprimento da lei. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João disse. Quando João viu Jesus passando, ele olhou para Jesus e disse, ei, olha ele ali, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas aquelas pessoas que estavam ouvindo João dizer aquilo, eles automaticamente já se lembraram do que aconteceu no Egito. Quando Deus pediu que eles sacrificassem um cordeiro, para que a morte não atingisse eles. Todos nós estávamos condenados à morte. Todos. Na realidade, toda pessoa que nasce nessa terra, ela nasce condenada à morte. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Quem nunca pecou? Atire a primeira pedra. Todos pecamos. Sabendo que todos pecamos, então nós precisamos ser sinceros conosco mesmo e dizer, eu mereço a morte. Porque a lei de Deus é santa. Por que Deus deu a sua lei para nós? Para mostrar o quão santo Deus é. E para mostrar para nós que nós jamais conseguiremos alcançar o patamar de Deus. Por isso que o apóstolo Tiago diz, aquele que diz que vive pela lei, mas quebra um mandamento da lei, quebrou todos. O apóstolo Paulo diz, pela lei eu morri. Quando Paulo entendeu realmente a lei, ele entendeu que ele era um pecador miserável. Ele fala, eu não sabia da cobiça, porque eu só fui saber da cobiça quando a lei me mostrou. Então a lei, ela é fundamental. Por isso que não existe evangelho sem lei, não existe lei sem evangelho. Eles se complementam. A função da lei é mostrar o nosso pecado. Porque se você tenta se justificar diante de Deus pela lei, você nunca vai conseguir. Se alguém conseguisse se justificar diante de Deus por obras da lei, Jesus não precisava morrer na cruz. Jesus morreu na cruz justamente porque eu e você jamais conseguiríamos alcançar o patamar da lei de Deus, que é pura, santa. A lei de Deus é um reflexo de quem Deus é. A lei de Deus tem mais de 600 mandamentos.
Nós não conseguimos cumprir nem os 10, que são a lei moral. Então nós chegamos a uma conclusão que, pela lei, nós todos estamos condenados. Mas Deus, Ele arquitetou um plano para nos salvar. De forma que, mesmo nós não conseguindo cumprir a lei, nós fôssemos salvos. Isso é o amor de Deus por nós. A palavra de Deus diz assim no livro de Provérbios, que aquele que justifica o ímpio é abominável a Deus. Como que Deus pode justificar alguém e mesmo assim ele não ser abominável para si mesmo? Ele mesmo se fazendo abominável em nosso lugar. Foi o que Jesus fez por mim e por você. Foi o que Jesus fez naquela cruz. Porque a Bíblia diz, a lei diz, maldito é aquele que for pendurado em um madeiro. Então Jesus se fez maldição em nosso lugar. E o apóstolo Paulo vem explanando isso. No verso 7, parte A do versículo, o apóstolo Paulo diz assim, nele nós temos a redenção por meio do seu sangue. Redenção, o que é redenção? Redenção é o ato de libertar alguém da escravidão através de um pagamento. Eu acho muito interessante que tem algumas vezes assim no ambiente de culto, que acontecem algumas coisas que você vai vendo que vai encaixando, né? Isso que eu estou falando aqui, foi dito aqui anteriormente. Da redenção, do escravo que ficava lá 49 anos, depois tinha que ser liberto. A alegria desse escravo que agora foi livre. No ano do jubileu, né? E o apóstolo Paulo está dizendo que a redenção, para nós, não custou nada. Mas custou o sangue do Filho de Deus. Custou o sangue do Filho. Então, na Bíblia, a ideia de redenção está profundamente enraizada com o povo de Israel. Como eu disse anteriormente, que eles foram libertos da escravidão do Egito, né? E João vem falando ali no Novo Testamento, em João 1,29, dizendo assim, olha, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que nós não matamos mais cordeiros hoje para sacrificar a Deus. É por isso que a igreja não faz mais sacrifícios. Por quê? Porque lá em Hebreus diz que um só sacrifício foi suficiente para salvar todos aqueles que hão de crer em Cristo Jesus. É por isso que nós não fazemos mais isso. Por quê? Porque o próprio Deus se fez homem, desceu nessa terra, cumpriu toda a lei, coisa que nenhum de nós conseguimos cumprir. Jesus cumpriu toda a lei. Certa feita ele falou para os seus opositores, do que vocês me acusam? Acuso o meu pecado. Eles não tinham que acusar Jesus, porque Jesus não tinha pecado. E somente alguém que não tinha pecado é que poderia se colocar diante de Deus como substituto. Jesus é o nosso substituto. Então, João está dizendo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim como o sangue dos cordeiros libertou o povo de Israel lá na Páscoa, o sangue de Jesus Cristo nos liberta do cativeiro do pecado, nos liberta da morte, porque todos nós estávamos condenados à morte, e nos liberta da maldição da lei. Qual a maldição da lei? A maldição da lei é que se você não cumprir a lei, você é maldito. Essa é a maldição da lei. Maldito é aquele que não perseverar em cumprir todas as ordenanças da lei. E como que alguém pode dizer assim, não, eu vivo pela lei? Ninguém consegue viver pela lei. Só Jesus conseguiu viver pela lei. Só Ele foi fiel em tudo. No Código Penal brasileiro, você não precisa quebrar 50 leis para você ser considerado um criminoso. Se você quebrar uma lei, você já é considerado um criminoso. E quanto mais na lei de Deus. E aí tem gente que fala, mas a graça, esse negócio de graça aí é muito light. Não, Jesus, a graça é muito mais complicada, é muito mais séria do que a lei. Porque Jesus falou, olha, ouviste o que foi dito, não matarás. Onde está escrito não matarás? Na lei moral, nos 10 mandamentos. Aí Jesus diz, eu porém vos digo, se no teu coração você pensar em matar, você já matou. Na lei está dizendo, não adulterarás, Jesus disse, eu porém vos digo, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Qual que é mais fácil? Então isso mostra o quê? Que nós todos, tanto aqueles que tentam viver pela lei, tanto aqueles outros
nós estamos perdidos. E nós precisamos desesperadamente de alguém que nos salve. Por isso que Jeremias já dizia, maldito é o homem que confia no homem. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos o nosso Salvador. Muitas vezes nós achamos que os nossos atos de justiça vão nos dar direito à salvação. Então, se os seus atos de justiça te dão direito à salvação, você não precisa de um Salvador, você se salva sozinho. Não, irmãos. O profeta Isaías disse assim, as nossas justiças são como trapos de imundícia. Sabe o que Isaías está dizendo? Que toda vez que eu tento me justificar diante de Deus por algo que eu faço, Deus considera isso como imundo. Ah, Deus, eu estou orando muito, então agora, Senhor, o Senhor tem que me abençoar. Um fariseu orou assim, e Jesus reprovou ele. O fariseu achou que era muito bom, porque ele estava fazendo tudo certinho, cumprindo toda a lei. Aí Jesus falou, ele é um hipócrita. Ele faz só para impressionar os homens, mas o coração dele está longe de mim. Outra feita, Jesus disse isso também. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seguindo apenas doutrinas de homens. Eu pergunto para você nessa noite, o que te justifica? O que você faz ou o que Jesus fez? Irmãos, isso é fundamental para a fé cristã. Porque se você não pensa dessa forma, você não é cristão. Se você pensa que as suas obras ou algo que você faz vai te justificar diante de Deus, eu digo para você, você não é cristão. Porque a Bíblia me ensina que ninguém, pelos seus atos de justiça, pode chegar diante de Deus. Não é pelas obras nossas, irmãos. Ah, pastor, então eu não preciso fazer nada. Não, não é bem isso. Se você olhar na Bíblia, no Novo Testamento, os apóstolos, os homens de Deus, na história da igreja, você vai ver que eles fizeram muito mais do que aqueles que tentavam se justificar diante de Deus pelo que faziam, pelas suas obras. A igreja impactou o mundo, impacta até hoje. Homens e mulheres que entenderam realmente a redenção que há em Cristo Jesus, deram suas vidas e ainda dão até hoje, como uma oferta de gratidão àquele que morreu por eles. Eu me lembro da história de uns irmãos morávios. Havia um avivamento na Morávia, e esses jovens, tinha 2 jovens que foram muito impactados pela presença de Deus, e eles entenderam realmente o que Jesus havia feito por eles, e eles descobriram que havia uma ilha distante, e o dono daquela ilha tinha muitos escravos, e não podia entrar naquela ilha nenhum evangélico, pastor, missionário, ninguém podia entrar lá para pregar o evangelho. Ele era ateu. A única forma de entrar naquela ilha era se você fosse um escravo. E aqueles 2 jovens que tinham toda a vida pela frente, jovens que poderiam ser excelentes profissionais, ganhar muito dinheiro, eles conversaram um com o outro e falaram, vamos lá pregar o evangelho? Aí o outro disse, mas olha, só se nós formos escravos. Ele falou, então vamos nos vender como escravos e vamos lá. E eles se venderam como escravos para poder entrar na ilha para pregar o evangelho. Quando eles estavam no cais para pegar o navio para ir para aquele lugar, os amigos, a família chegou, mas como que vocês vão fazer isso? Vocês nunca vão poder voltar lá. O que está motivando vocês a fazer isso? Eles disseram uma frase que é muito conhecida. Nós estamos fazendo isso para que o Cordeiro de Deus receba a recompensa pelo seu sacrifício. Eles sacrificaram a vida deles por aquele que se sacrificou por eles. É diferente, irmão, quando você faz algo por amor a Deus. Ou por uma mera obrigação, ou para tentar cumprir tabela. A redenção, entender a redenção é fundamental. Quantas pessoas estão negociando com Deus? Elas fazem o que fazem, mas não é por amor a Deus. É para receber algo de Deus. Eu pergunto para você nessa noite, por que você faz o que você faz para Deus? A resposta disso pode dar uma guinada na nossa vida. O entendimento claro disso. Porque muitas pessoas dizem, mas eu estou fazendo tudo certo e a minha vida não está dando nada certo. É porque ela ainda está tentando se relacionar com Deus, fazendo negócios com Deus. E geralmente pessoas assim vão se desanimar, vão se frustrar e até se desviar. Mas quando você entende o amor de Deus, quando você entende realmente
Aquele versículo que é o mais conhecido no mundo, mas nem sempre o mais compreendido. Quando você entende João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você tem um entendimento verdadeiro disso, você não quer negociar mais nada com Deus. Você só quer se render em gratidão a Ele. Você só quer dar o teu melhor por aquele que já morreu por você. Não é o que Ele vai fazer, é o que Ele já fez. Como nós cantamos, como nós falamos anteriormente, todos nós aqui, sem exceção, estávamos condenados ao inferno, a perecer eternamente no lago de fogo, separados de Deus para toda a eternidade. Um lugar onde o sofrimento é inimaginável. O Senhor Deus enviou seu Filho para morrer na cruz por nós. Mas era preciso que algo fosse colocado no altar. O sangue precisava ser derramado. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que quando um animal era morto, eles pegavam o sangue e colocavam nas pontas do altar, passavam nos umbrais. Por quê? Porque o sangue é a vida. E para comprar uma vida, só outra vida. Mas lá no livro de Hebreus, o autor de Hebreus diz que sangue de bodes e cordeiros não podem perdoar o pecado, eles apenas cobriam. Precisava vir um sacrifício muito maior, um sacrifício perfeito, porque aqueles sacrifícios eram imperfeitos. Porque não foi um animal que pecou no Éden, foi um homem. Por isso precisava ser um homem para pagar o preço do pecado. Então Deus, na sua infinita sabedoria, proporcionou os sacrifícios ali da lei até o tempo, a plenitude do tempo, que é Cristo Jesus. Até que o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo viesse, na plenitude do tempo. E Jesus veio e derramou seu sangue naquela cruz por nós. E assim como John Newton, que foi graciosamente alcançado por Deus, teve sua vida transformada, todos aqueles que entendem essa redenção, são chamados por Deus a viver uma vida de liberdade e uma vida frutífera e se afastarem daquelas coisas que antes os aprisionavam. Quem está em Cristo tem o poder de dizer, isso eu não quero para mim. Isso para mim não mais. E eu falo para você por experiência própria. Eu fui viciado em cigarro por 10 anos. E só quem já fumou sabe como que é difícil você ser livre do vício do cigarro. Porque é um vício que afeta o teu psicológico, o sistema nervoso. Se você dá um nervosinho, você já quer fumar um cigarro. Por 10 anos eu tentei largar desse vício. Eu ia para a fazenda trabalhar e ficava lá 15 dias sem fumar, mas voltava para a cidade e voltava tudo de novo. Até que eu fui encontrado. Não foi eu que encontrei ele que me encontrou. Até que Jesus me encontrou e falou, meu filho, eu vou te libertar. E me libertou. E a partir do dia 15 de novembro de 2003, aquele pecado foi extirpado da minha vida. Aquele vício que me aprisionava foi arrancado. Foi algo maravilhoso, foi um milagre, porque eu saí das águas batismais como se eu nunca tivesse fumado na vida. Isso não é homem que faz, irmão. Isso é poder de Deus. Isso é o poder de Deus que faz na vida de alguém. Não é o homem que faz para que eu não me glorie, porque eu tentei, na força do meu braço, 10 anos, ser livre daquilo. Quantas pessoas estão sentadas em bancos da igreja que são viciadas, às vezes não é no cigarro, às vezes não é na bebida, mas às vezes na pornografia, em vícios secretos e não conseguem. Mas eu digo para você, na força do teu braço você nunca consegue. Mas há um libertador, aquele que libertou Israel e aquele que liberta o povo de Deus hoje. Ele está ativo, sempre esteve e sempre estará em prol daqueles que o amam e o buscam de coração. Esse é Jesus, o nosso libertador. Aquele que morreu na cruz para nos dar vida, para nos tirar da escravidão do pecado. Como o apóstolo Paulo está dizendo. Que nele nós temos a redenção. Nós somos libertos da condenação do pecado. Nós fomos redimidos. E na parte B do versículo ele diz, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas
da graça de Deus. O perdão de Deus, irmãos, é uma das bênçãos mais preciosas que nós recebemos em Cristo. Talvez você teve algum atrito com alguém que você ama e talvez você errou com aquela pessoa e você ficou muito mal. E você vai e procura aquela pessoa e aquela pessoa te perdoa. Você não tira um fardo das suas costas? Quando alguém te perdoa e você sabe que você está errado e aquela pessoa te perdoa. Agora você imagina, Deus tinha todo o direito de enviar todos os seres humanos, todos, exceto Jesus, para o inferno. E todos os seres humanos chegarem lá no inferno e olharem para Deus e dizerem: Deus, nós merecemos estar aqui, o Senhor é justo. Porque nós quebramos todas as leis de Deus. Mas o Senhor Deus perdoou os nossos pecados, mesmo antes de nós pedirmos perdão. Porque a palavra de Deus diz assim, que Ele nos amou quando ainda nós éramos seus inimigos. Ele não amou você porque você está sentado aqui no banco da igreja, não. Ele não amou você porque você é bonzinho, que você é legal. Ele amou você sabendo que você e eu somos maus, que nós temos maus desígnios em nossos corações, sabendo que nós temos muitas vezes mágoa dos outros, guardando raiva, falando mal do outro, mas mesmo assim, Ele nos amou, Ele estendeu sua mão de misericórdia sobre nós, para que nós, libertos da escravidão dos pecados, perdoados dos nossos pecados, pudéssemos aí então nos parecermos com o Filho dele nessa terra. Porque você só é melhor, porque Deus opera em você. É como aquela frase que eu sempre digo aqui na igreja. Nós devemos ser como a lua. A lua não tem brilho próprio. O verdadeiro cristão é aquele que a luz do sol da justiça brilha sobre ele. E ele reflete essa luz no mundo. Nossos pecados nos separavam de Deus. Todo ser humano nasce separado de Deus. Romanos, o apóstolo Paulo diz que nós fomos separados de Deus. E eles traziam o quê? Além de nos separar de Deus, eles traziam condenação. Como eu disse anteriormente, que o salário do pecado é a morte. Mas Deus, em sua infinita graça e sua infinita misericórdia, Ele enviou seu Filho para morrer na cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, irmãos, o fato de Deus permitir que seu Filho fosse sacrificado para pagar os nossos pecados, Deus permitiu que o Filho dele fosse sacrificado em nosso lugar. Isso se chama graça. Porque a justiça de Deus exigia que nós fôssemos condenados. Mas a graça de Deus, derramada naquela cruz, é o Filho dele dando sua vida em nosso lugar. Isso é graça. O justo morrendo pelos culpados. O santo morrendo pelos malditos. Isso é graça, irmãos. O fato de Deus, eu disse antes, permitir que seu filho morresse. Mas o fato de Deus proporcionar esse sacrifício, isso é amazing grace, maravilhosa graça. Deus permitiu seu filho morrer, mas Deus proporcionou o sacrifício. Isso é uma maravilhosa graça. E mais que uma maravilhosa graça foi o fato do próprio Deus ter se tornado o sacrifício em nosso lugar. Ele se tornou o sacrifício em meu lugar, em seu lugar. Quando uma pessoa entende isso, irmão, ela não se relaciona com Deus da mesma forma mais. Ela não se relaciona com Deus mais por uma obrigação. Nossa, eu tenho que ir no culto. Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Senão Deus não vai me abençoar. Não, ela faz agora por gratidão, por amor. Ela entrega tudo por amor àquele que a amou primeiro. Porque João diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Você só consegue amar a Deus porque Deus te amou primeiro. Porque antes nós odiávamos a Deus. Ai, pastor, eu nunca odiei a Deus, odeio. O homem natural, ele pode dizer com seus lábios que ama a Deus, mas as ações dele provam que ele odeia. Uma das evidências bem claras é, uma pessoa normal, um ser humano normal, não gosta de ficar perto dos seus inimigos. Quem gosta de ficar perto do inimigo? Ninguém gosta, você quer ficar longe do seu inimigo. Aí está uma evidência, porque muitas pessoas não gostam de vir à casa do pai. Por quê? Porque ali ela vai encontrar com o inimigo dela. Então eu não vou
Eu não vou. Não, esse negócio de igreja, esse negócio de igreja, eu não gosto. Não, na realidade, lá no fundo, ela sabe que o inimigo dela está ali e ela não quer. O homem natural odeia Deus. É só você olhar hoje o mundo. Estão querendo tirar Deus de cena. Tiraram Deus das nossas faculdades. E olha, você vê o que estão virando os nossos alunos, as crianças hoje, os jovens. Foram escritos livros. Deus está morto. Outro escreveu Deus, um delírio. E esses caras que escrevem esse tipo de livros são os que estão influenciando a nossa geração. Sabe por quê? Porque o homem natural odeia Deus. Ninguém consegue amar a Deus se não for pelo próprio Deus proporcionar isso a nós. Jesus disse assim, não fostes vós que me escolhestes, antes eu vos escolhi, para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Antes de eu pensar em escolher a Deus, antes de você pensar em escolher a Deus, Ele escolheu você. Para que você fosse a imagem e semelhança do Filho dele nessa terra. Para que nós fôssemos parecidos com aquele que deu sua vida por amor a nós. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando você é livre do pecado, como nós cantamos aqui, eu sou livre, você não carrega mais a culpa do seu pecado. Porque quantos de nós cometemos pecados atrozes antes de conhecer a Cristo? Quantos de nós cometemos coisas que hoje nós nos envergonhamos? Mas se Jesus verdadeiramente te libertou, a Bíblia diz que Ele apaga o nosso passado e joga no mar do esquecimento. Ele apaga o nosso passado. Então a minha vida começou a valer para Deus no dia que realmente eu nasci de novo. Antes disso, foi apagado. Até lembro de uma história que já contei aqui na igreja, mas eu gosto de contar ela sempre. Havia uma senhora numa igreja e ela chegava no pastor sempre e falava, pastor, nessa noite eu estava orando, Jesus apareceu para mim no meu quarto. Aleluia, irmã, glória a Deus que Jesus apareceu para você. No outro culto, irmão, pastor, meus amigos aqui, irmãos da igreja, eu estava orando nessa noite, Jesus apareceu para mim no meu quarto. E o pastor começou a ficar incomodado, mas ele falou, eu oro tanto, busco a presença, eu jejuo, eu medito na palavra e Jesus não aparece. Jesus, o senhor está com marcação comigo, está fazendo bullying comigo, Jesus? Aí ele falou, vou ver se essa irmã está falando a verdade mesmo. Aí ele chegou na irmã, falou, se ela vir falar para mim hoje que Jesus apareceu, eu vou perguntar um negócio para ela, vamos ver se ela sabe mesmo, se é verdade isso aí que ela está falando. Chega a irmã toda alegre naquele culto novamente, e vem, abraça o pastor, pastor, Jesus apareceu de novo. Ele falou, irmã, que bom que Jesus apareceu de novo para a senhora. Eu quero que a senhora faça uma pergunta para Jesus se ele aparecer novamente para a senhora. Pode falar, pastor, se Jesus aparecer lá no meu quarto, eu vou perguntar para ele. Tá bom. Aí o pastor falou, olha, irmã, eu quero que Jesus, quando aparecer para a senhora fala assim, Jesus, conta um pouco do passado do meu pastor antes dele conhecer o Senhor. A senhora pergunta isso para ele? Pergunto. Então tá bom. Passou os dias, próximo culto, chega a irmã toda faceira, o pastor falou, agora eu pego ela. Aí a senhorinha chegou e ele falou, irmã, Jesus apareceu para a senhora? Falou, apareceu, pastor. Ele falou coisas tão maravilhosas, coisas tão lindas para mim naquela noite. E a senhora fez a pergunta? Fiz. E qual foi a resposta de Jesus? Ela falou, pastor, ele não lembra. E Jesus falou, eu não lembro. Amém? Jesus não se lembra mais do nosso passado. Tem um que sempre vai lembrar do seu pecado do passado. Que o nome dele é acusador. Satanás. Mas o que Jesus já perdoou em nossas vidas, irmãos. Não importa o que nós fizemos. Se nós nos arrependemos verdadeiramente. Se Jesus verdadeiramente entrou em nossas vidas e nós fomos perdoados, nós não precisamos carregar a culpa mais do passado. Porque a culpa que nós tínhamos, quando o diabo vinha te acusar, você fala, olha para a cruz, está vendo a cruz? Jesus já cravou a minha culpa lá. A minha culpa está lá na cruz, diabo. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas, ele pegou a escrita de dívida que constava contra nós e cravou na cruz. Se você está em Cristo, teu pecado foi perdoado e apagado. Lá em Isaías 43, 25, Isaías 43, 25, olha só o que diz a palavra de Deus. Sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim e que dos seus pecados já não se lembra. É Deus falando isso para nós. Por amor a Ele, Ele apaga as nossas transgressões.
e não se lembra dos nossos pecados. E quantas pessoas estão carregando culpas? Quantas pessoas estão se martirizando e o diabo acusando a sua mente por causa de coisas que elas fizeram lá no passado? Se você errou, você tem que se arrepender. Mas se você realmente se arrependeu dos teus pecados, não deixe o diabo te acusar mais. O apóstolo João diz assim, 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e fazemos Deus mentiroso. Verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não apenas perdoou-nos em Cristo, mas Ele apagou. Ele nos tornou puros. Por isso que, se você for ler as cartas, os livros do Novo Testamento, você vai ver que os apóstolos sempre falavam aos santos da igreja, aos santos da igreja. Ei, por que nós podemos dizer que somos santos? Não porque nós somos melhores do que os outros, mas porque aquele que habita em nós é santo, e é Ele que nos santifica, é Ele que nos torna justos diante de Deus. Não é pelas nossas obras que nós fazemos, mas é por aquele que habita em nós que nós temos direito de adentrar o trono do Pai. É por Ele, é por causa de Cristo. Viver em liberdade significa entender que em Cristo todos os nossos pecados estão perdoados, como disse Isaías. E essa realidade, irmãos, nos dá segurança para nos aproximarmos diante de Deus. Porque eu vou dizer para você, quando a gente comete um pecado, a gente fica até sem motivação para orar, não é verdade? Quando a gente comete algo que a gente sabe que desagrada a Deus, você fica até com vergonha de orar. Porque você sabe que Deus é santo. Ele é santo, santo, santo. Ele é tão santo que os serafins, querubins ali estão no céu, eles não sequer olham para a face do Senhor Deus, devido à santidade de Deus. Então, quando nós pecamos, nós cometemos alguma coisa que nós sabemos que desagrada a Deus, a gente tem a tendência de se afastar, porque a gente sabe que o pecado separa-nos de Deus. Mas o que a Bíblia diz? Que nós devemos fazer o contrário. Confessar o nosso pecado e se arrepender dele. Para que nós possamos novamente ter comunhão com Deus. Para que nós possamos novamente andar nessa liberdade de vida que Cristo Jesus nos oferece. Como lá no livro de Hebreus diz que Jesus preparou para nós um novo e vivo caminho por meio do seu sangue. Então, por meio do sangue de Cristo, você tem acesso a Deus. Por isso que o apóstolo João diz que se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o sangue do seu Filho nos torna justos diante de Deus novamente. É Jesus, é o sangue de Jesus que nos limpa e nos purifica. Para que nós possamos ter comunhão com Deus. Você sabe por que Deus fez tudo isso, irmãos? Para que você e eu pudéssemos ter comunhão com Ele. Para que você que era inimigo de Deus pudesse se tornar amigo dele. O desejo do coração de Deus é que nós sejamos como Enoque, como Moisés, que falava com Deus ali e era chamado amigo de Deus. E Moisés, no começo de sua caminhada, era um cara muito nervoso, porque por uma coisinha ou outra ele foi lá e matou alguém. Mas no final da vida desse homem, a Bíblia fala que Moisés, não houve um homem mais manso na terra do que Moisés. Sabe por quê? Por que Moisés se tornou o homem mais manso? Porque ele estava diante daquele que é manso e humilde de coração. Moisés passava tempo na presença de Deus. Jesus disse assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Sabe por que muitas vezes nós estamos cansados? Porque nós queremos carregar o nosso próprio fardo. E Jesus fala: eu quero te ajudar a levar o seu fardo. E quando Jesus nos ajuda, nós vamos entender o que o apóstolo João disse lá na sua carta: os mandamentos do Senhor não são penosos. Quando você entende o que Jesus fez, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, seguir a Cristo nunca vai ser um peso. Pelo contrário, vai ser um motivo de alegria constante. Todos os dias você fala: eu tenho o privilégio de estar na casa do meu pai hoje. Eita, eu estou treinando porque um dia eu vou estar na presença dele. Então eu vou treinar aqui com os meus irmãos hoje, adorar o Senhor, falar com ele, exaltá-lo, ouvir a sua palavra. Porque um dia eu quero estar na presença dele. Onde não vai haver mais espelho. Porque o apóstolo Paulo diz que agora nós vemos como que por um espelho. Mas um dia nós veremos face a face. Então, sabendo disso, eu vou treinar aqui. Eu vou exaltar ele aqui porque eu quero chegar lá, tá bem afiadinho. Para quando eu chegar lá, eu adorar ele por toda a eternidade. Isso nos dá uma segurança, saber que o sangue dele nos purifica, nos limpa. E ele nos aceita como nós somos.
Porque eu já vi muitas vezes, ouvi muitas vezes pessoas dizer: ei, você está bebendo? Para de beber, viu? Vem para a igreja. Está usando droga? Ei, para de usar droga, vem para a igreja. Você precisa de Jesus? Vem para a igreja. Larga essas drogas e vem para Jesus. Está prostituindo? Larga a prostituição e vem para Jesus. Você não vai ver Jesus falando isso na Bíblia. Jesus fala: ei, está roubando? Vem a mim. Está drogando? Vem a mim. Está prostituindo? Vem a mim. Está triste? Está vazio? Vem a mim. Que eu vou transformar você. Ah, pastor, então agora eu posso continuar na mesma vida? Não. Ele chama para nós virmos a Ele. E quando nós realmente viemos a Cristo, a nossa vida é transformada. E a partir dali, você vai querer se parecer com aquele que te transformou. Isso é discipulado. Quando Jesus te liberta, você vai querer ser parecido com Ele. Você vai querer seguir as pisaduras dele. Por isso que os irmãos, os primeiros irmãos foram chamados cristãos, sabe por quê? Porque eles foram libertos por Jesus, eles entenderam o que ele fez por eles, e eles falaram: eu quero ser igual a ele. Um filho, quando admira o pai, ele às vezes veste a roupa até igual do pai. Às vezes ele veste a roupa, uma menina veste igual a mãe, né? A mãe está lá, usa os tamantos da mãe, porque é imitação. Aquilo que você imita é aquilo que você adora. Se nós adoramos a Cristo, nós vamos querer se parecer com Ele. Na nossa maneira de falar, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de tratar o nosso semelhante, na nossa maneira de nos relacionar com Deus. Porque Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a daquele que me viu. Então, quando nós estamos em Cristo, nós vamos dizer como Paulo: olha, já não sou eu quem vivo. A vida que agora vivo, eu não vivo mais para mim mesmo. Eu não estou vivendo para mim mais. Eu vivo por aquele que me amou e se entregou por mim. Por que Paulo vivia assim? Porque ele diz: o amor de Cristo me constrange. Ele era constrangido pelo amor. Eu gosto muito de olhar assim as crianças, os pais, a forma que muitos pais, alguns, né, nem todos são assim, se relacionam com os filhos. Eu vejo pais trabalhando duro, sabe, sacrificando para dar o melhor para os seus filhos, por amor. Eles não requerem nada em troca, porque eles amam. Quando há amor envolvido, não há barganha. Quando há amor envolvido, eu não peço nada em troca. Porque se você pede em troca, você não está fazendo por amor, você está fazendo por barganha. Mas quando você ama, você entrega com alegria. Até sua vida, se ele pedir. Porque eu tenho certeza que se eu perguntar para algumas mães aqui: você daria a vida pelo teu filho? Eu dou, pastor. Sabe por quê? Porque você ama. Mas muitas pessoas dizem: eu amo a Deus. Se o culto passa 15 minutos, ela já começa a reclamar, murmurar. Que amor é esse? Não confia na provisão de Deus. Que amor é esse? Que nós não sejamos como aqueles que dizem assim: te adoramos, Senhor. E ele diz: não, você não me adora. Sua adoração é labial. Não é verdadeira. Ei, Deus conhece o coração de cada um aqui. Ele sabe se nós somos ou não. O meu desejo é que todos nós aqui sejamos verdadeiros adoradores. Mas será que todos são? Será que todos já entenderam esse amor verdadeiramente? Porque quando há esse entendimento, irmãos, a nossa maneira de se relacionar com Deus, ela é alterada, muda. Não continuamos da mesma forma. Verso 9, o apóstolo Paulo diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade. Hoje tem muitas pessoas que gostam de ir a algum lugar e falam: ó, ali tem mistério, né? Até dá uma puxadinha no S, né? Mistério. Tem mistério. Aí, Deus de mistério. Ei, você sabia que o mistério já foi revelado? Não tem mistério mais. Todo mistério foi revelado. Eis aqui a verdade revelada. Desde os tempos antigos até mesmo hoje, a palavra mistério é usada para descrever verdades ocultas, conhecidas apenas por poucos. Talvez você já ouviu falar do gnosticismo. Gnóstico. O gnosticismo era uma seita que tinha na época dos apóstolos ali, que eles falavam: olha só, nós, aqueles que temos um mistério aqui, algo secreto só entre nós aqui, que somos realmente o povo de Deus. Mas é mistério, viu? Só que a palavra de Deus diz que esse mistério já foi revelado. Eu queria convidar você a abrir Colossenses, capítulo Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 1, verso 26. Olha o que o apóstolo Paulo diz. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações,
agora, quando? Diga comigo, agora, se manifestou aos seus santos. Se manifestou aos seus santos. Então Paulo está falando, olha, havia um mistério. Ei, todas as pessoas que eram tementes a Deus na antiga aliança, eles olhavam para os sacrifícios, eles olhavam para o tabernáculo de Moisés, eles olhavam para as ofertas que eram, para as festas, tudo. Ele falava, mas tem alguma coisa aqui, está apontando para alguma coisa, tem um mistério aqui que nós não sabemos. Havia um mistério naquilo tudo, eles não sabiam, eles faziam por obediência e por amor a Deus, né? Muitos faziam apenas por ritualismo, mas muitos faziam por amor a Deus, e esses que fizeram por amor a Deus foram salvos, como Davi, como Abraão, como Moisés, muitos ali no Antigo Testamento foram salvos, não porque eles faziam aquilo, mas porque eles entenderam a fé. Davi, pela lei, era para ser apedrejado, mas Davi, ele conheceu a graça, mesmo no tempo da lei. Por quê? Porque ele entendeu que o verdadeiro arrependimento, ele deve vir do coração. Ele podia ir lá dar um sacrifício lá e diante dos homens está perdoado, mas ele entendeu que verdadeiramente o perdão de Deus vem quando um homem ou uma mulher se arrepende no coração. Então havia um mistério quando todos aqueles sacrifícios eram feitos, mas aí quando chegou em Cristo, leia Hebreus, você vai ver, Hebreus ele traz essa clareza para nós. Tanto é que ele diz assim, que a lei era sombra. Então, na sombra, você não tem toda a realidade. Quando Cristo veio, a realidade se manifestou. A manifestação de Cristo é o cumprimento do mistério que estava oculto. Então, a cruz é o cumprimento de tudo o que estava sendo projetado, toda a sombra. Cristo Jesus naquela cruz é a revelação do mistério que estava oculto. Jesus é a revelação desse mistério. Então, quando Paulo fala sobre isso, ele revela que esse mistério se revela ao plano de salvação agora manifesto em Cristo e revelado ao seu povo. Então, quando o povo de Deus olha para todas aquelas coisas lá no passado, eles olham e eles veem, olha, o tabernáculo. Se você estudar o tabernáculo de Moisés, tudo que tem ali aponta para Cristo. Eu falei terça-feira na escola bíblica, as estacas do tabernáculo que seguravam a cerca do tabernáculo, elas eram de prata com a base de bronze. Esses metais na Bíblia, a prata simboliza a redenção, o bronze simboliza a justiça. Jesus, para cumprir a justiça de Deus, morreu na cruz. Isso é a redenção, para nos redimir dos nossos pecados. Nós poderíamos fazer um estudo detalhado aqui sobre o tabernáculo. Tudo apontava para Cristo. Tudo. O sangue que era derramado no altar, a bacia de bronze, justiça, com água, palavra. Tudo isso era uma sombra das coisas que viriam. Quando Jesus chegou, eles entenderam tudinho. Era isso. Pá! Imagina a cabeça daqueles homens que viveu diante da lei ali, buscando realmente de Deus entender. Quando Jesus se manifesta, eles falam, é isso. Era isso que estava sendo profetizado, agora ele está aqui. Jesus é o mistério que foi revelado. Paulo está dizendo, o mistério, verso 26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Foi manifesto. O mistério. Então não tem mais mistério. Aqui nós não vamos ter mistério para você. O mistério foi revelado. É Cristo Jesus. A esperança de glória para nós. Compreender o mistério de Deus nos dá um novo entendimento sobre a nossa vida e o nosso papel no mundo. Nós somos chamados a viver de acordo com o plano de Deus, ajudando a reunir todas as coisas em Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas convergirão para Cristo. O mundo está um caos. O livro de Romanos diz assim, que a criação geme, ansiando pela manifestação dos filhos de Deus. Quando nós vemos o mundo como está, irmãos, o mundo está um caos, a natureza. Olha só como nós estamos enfrentando ondas de calor, tempestades, coisas tenebrosas, mundo afora. Sabe o que é isso? É a natureza gritando para nós, filhos de Deus, se manifestem, porque vocês podem apressar a vinda do Senhor. O apóstolo Pedro diz, apressando a vinda do Senhor. Como que nós podemos apressar? Cumprindo o propósito dele.
nos entregando e sendo instrumentos de Deus nessa terra, levando a palavra àqueles que o Senhor Deus precisa alcançar. Jesus diz, quando a palavra alcançar os quatro cantos da terra, o Senhor então voltará. O que Jesus está dizendo ali para nós? Que a palavra precisa alcançar aqueles que hão de ser alcançados. Tem pessoas no mundo que nunca ouviram o Evangelho ainda. Mas hoje nós vivemos numa geração de pessoas tão egoístas que você não vê mais quase ninguém dizer assim, eu quero ser um missionário. Faz muito tempo que eu não ouço isso, irmãos. Eu quero me dar minha vida para Jesus. Sabe o que as pessoas querem? Só vitória, bênção, bênção, bênção. Eu quero prosperar, pastor. Quero muito dinheiro. Eu quero bênção. Você raramente ouve alguém falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? É o que o Senhor tem para mim. É o que mais nós ouvimos hoje. Muitas pessoas vêm a uma igreja e pensam assim, eu vou ali naquela igreja, vou naquela outra, para ver o que aquela igreja pode oferecer para mim. Eu vou no culto hoje para ver o que Deus fala para mim. Quando certo seria, eu vou na igreja para descobrir o que Deus quer de mim. Eu vou no culto para ouvir a voz de Deus falando a mim o que eu devo fazer. É esse que é o coração do verdadeiro cristão que deve ser. Mas infelizmente, irmãos, você quer saber isso? Eu já falei várias vezes, é muito fácil você encher uma igreja. É só falar, vai vir um profeta aí que revela até tudo, até a cor da sua camisa, que está por baixo da outra, né, para não falar outra coisa, revela tudo de você, aí o povo vai, eu quero saber meu futuro. Procura um vidente. Que diferença tem? Pessoa que fica atrás de profecia para lá e para cá. Ei, irmão, está tudo aqui, ó. Você está dizendo que não existe profeta? Existe. Porém, nós não devemos ficar que nem louco querendo saber o nosso futuro. Porque tudo o que nós precisamos saber está aqui. Se a Bíblia não é suficiente para você, irmão, você não está muito longe daquele rico lá de Lázaro não, viu? Porque o rico falou, Jesus, manda alguém lá falar para os meus irmãos, para ele não vir para esse lugar. Jesus falou, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam. Ele falou, não, Jesus, não, eles não vão ouvir. Ele falou, se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco ouvirão se alguém ressuscitar entre os mortos. O que Jesus está dizendo para eles? Se eles não ouvem as Escrituras, se eles não se atentam para o que está escrito, mesmo eu ressuscitando, eles não vão acreditar. Então, se a Bíblia não é suficiente para um crente, Jesus pode aparecer para ela aqui e falar, eu sou Jesus, vim aqui falar, ele não vai acreditar. E Jesus diz assim, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E Hebreus diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que você espera, mas que você não vê. Quantos esperam ir para o céu? Se você realmente espera, você vive como alguém que vai para o céu. Porque se você vive como alguém que vai viver a vida inteira nesse mundo, você não espera ir para o céu. Porque o céu é um lugar de santidade. Você vive buscando ser mais santo aqui nessa terra? O céu é um lugar de adoração. Você vive uma vida de adoração aqui nessa terra? O céu é um lugar de amor. Tem amor no teu coração? O céu não vai haver mágoa. O céu não vai haver fofoca. No céu não vai haver picuinha. Então, se eu quero ir para o céu, eu vivo como alguém que estou caminhando para lá. Eu vou tendo que tirar esses fardos de mim. Mentira, não entra, então não quero. Murmuração, não entra, então não quero. Roubo, não entra, não quero. Falsidade, não entra, não quero, porque eu quero ir para o céu. Língua, boca suja, não entra, então eu vou limpar meus lábios. Vou falar como Isaías, Senhor, toca nos meus lábios, porque eu sou um homem de lábios impuros. Não quero olhar o que não agrada a Deus, lá só vai ter pessoas que têm olhos santos, então eu não quero olhar para aquilo que não agrada o Senhor. Então eu vou dizer para você, a caminhada para o céu começa na terra. Se nós não vivemos aqui na terra, como queremos viver no céu, não é para lá que nós estamos indo. Quem realmente anseia ir para o céu, procura viver nessa vida como alguém que está indo para lá. Jesus caminhou nessa terra com propósito. Tanto é que quando ele ia para Jerusalém para morrer, as pessoas olharam para ele e viram nele o firme propósito de quem ia para Jerusalém. Será que as pessoas veem em nós o firme propósito de alguém que está indo para o céu? Será que as pessoas olham para mim e para você e falam, rapaz, esse cara está indo para o céu? Porque olha a vida que ele está levando. Ele não fala que nem a gente fala.
Ela não se veste como a gente se veste. Ele não age como a gente age. A forma dele tratar a família, a mulher, os filhos tratar os pais é diferente. Ei, essa pessoa parece alguém que está indo para o céu. Será que as pessoas lá fora olham para nós e vão ver o firme propósito de alguém que está indo para o céu, como viram em Jesus o firme propósito de alguém que estava indo para Jerusalém? Não se engane, irmãos. Estar na igreja não é estar em Cristo. E muitos que estão nas igrejas hoje, no mundo afora, ouvindo, não vão subir, não vão para o céu. Porque são meros religiosos. Honram com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Efésios 1:10, o apóstolo Paulo diz assim: de fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas celestiais e as terrenas. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Cristo é o centro. Cristo é o centro. Se Cristo não é o centro da nossa pregação, se Cristo não é o centro da nossa motivação, se Cristo não é o centro da nossa maneira de viver, nós não somos cristãos. Cristo é o centro de todas as coisas. E o apóstolo Paulo diz que todas as coisas convergirão para Ele. Convergirão. Então Cristo é o centro da criação e da redenção. Jesus Cristo não é apenas o nosso Salvador, mas Ele é o governante de todas as coisas. Ele governa tudo. E essa ideia que o apóstolo Paulo fala de convergir em Cristo, implica que tudo em Jesus encontra sentido e propósito. Quando nós estamos em Cristo, a nossa vida passa a ter propósito e sentido. A pessoa que antes vivia uma vida perdida, sem saber para onde ir, né? Como tem uma canção antiga que diz, sem saber para onde ir. Tem muitas pessoas que estão andando sem saber para onde ir. Sabe por quê? Porque ela ainda não encontrou o caminho. Quando você conhece o caminho por meio da verdade, você passa a ter vida. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. Quando nós estamos em Cristo, nós sabemos para onde estamos indo. Quando nós estamos em Cristo, nós sabemos a verdade. Quando nós estamos em Cristo, nós temos vida. E ter vida não é vegetar, é viver. Você tem propósito, você tem sentido, você sabe qual é o sentido da sua vida. Você sabe que você não é um acidente, que você não é um erro, você não é um erro dos seus pais, não. Eu sei que eu estou nesse mundo porque Deus me escolheu antes da criação do mundo, então Ele me chamou desde o ventre da minha mãe e tem um propósito para a minha vida, então obrigado Deus, porque no milhões de irmãozinhos o Senhor olhou para mim e falou, é você filho, que vai nascer, você, vem cá, eu tenho um propósito para a sua vida. Nós não somos um acidente. Por mais que nós não sejamos perfeitos, como Elias disse ontem aqui, mas nós não somos um acidente. E muitas pessoas estão perdidas. Sabe por quê? Porque elas ainda não se encontraram em Cristo. Porque quando você se encontra em Cristo, você descobre o propósito da sua vida, que é viver para a glória de Deus. Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Quando colocamos Cristo como centro da nossa vida, nós encontramos verdadeira paz e propósito. A paz que o mundo busca desesperadamente. Mas só encontra quem realmente encontra Cristo. Só quando nós encontramos Cristo é que nós encontramos essa paz. Num mundo caótico como esse que nós vivemos, irmãos, nós somos chamados a refletir no mundo a paz que tem em Cristo. Para que o mundo olhe para nós e fale, eu quero o que você tem. Eu preciso do que você tem. Mas infelizmente, irmãos, eu tenho que falar uma verdade. O mundo está olhando mais para a igreja com desprezo, porque eles veem a igreja não refletir Cristo mais. A igreja está se tornando comércio, lugar onde as pessoas vêm só para dinheiro, buscar bênçãos materiais. Usam a igreja por meios políticos. Usa a igreja para manipular, onde só os grandes enriquecem e os pequenos só ficam lá no mesmo lugar. O mundo olha para nós e fala, esse não é o evangelho do Jesus que eu li na Bíblia, não. Nós estamos aqui, irmãos, para sermos sal da terra, luz do mundo. Não luz nossa, mas a luz dele refletindo em nós, para um mundo corrompido pelas trevas que caminha para a destruição eterna. O que o mundo vê quando olha para nós, irmãos? Eu, como pastor, eu me preocupo muito com isso. O que as pessoas veem quando olham para a nossa congregação? Será que elas vão ver mais uma igreja na cidade? Abriu mais uma.
Ou será que eles vão olhar para nós e vão falar, ei, ali tem um povo que reflete a glória de Cristo. Ali tem um povo que ama a Deus de verdade. Ali tem um povo que ama a si mesmo de verdade. Porque não adianta eu dizer que amo a Deus e odiar meu irmão. Se eu não amo meu irmão, eu não amo a Deus. Se você não ama as pessoas ao teu redor, se você guarda rancor, quero dizer claramente para você, você não ama a Deus. Porque Deus é amor. Então se eu não amo a Deus. Só que saiba que amor não é emoção nem sentimento. Amor é ação, amor é atitude. O maior ato de amor foi Jesus morrendo na cruz por nós. Ele morreu por mim e por você. Então que o mundo possa olhar para nós. Nós temos que pensar nisso, irmão. A forma que você veste, fala se você ama a Deus. Se você se preocupa com a glória de Deus. A forma que você faz seus negócios, fala se você ama a Deus. A forma que você trata a sua família, fala muito se você ama a Deus de verdade, se você reflete a glória de Deus. A forma como você se comporta nas suas redes sociais, fala muito se você verdadeiramente ama a Deus ou não. A nossa vida, ela pode ser um reflexo do amor de Deus e da glória de Deus, ou envergonharmos a Deus com as nossas atitudes. E tudo isso nós precisamos fazer essa autoanálise baseado no que Jesus fez por nós. Não porque eu estou aqui batendo na tecla, o pastor está falando isso, então eu vou mudar porque o pastor falou. Não, não mudo porque eu estou falando, não. Porque se você está mudando porque eu estou falando, você não está fazendo por amor a Ele. Eu estou só te mostrando o caminho. Se você tem dificuldade em alguma área da sua vida, procure conhecer mais o amor de Deus. Porque quando você conhece o amor de Deus, não precisa o pastor chegar e te dar um sermão. Você vai deixar aquilo porque você ama Jesus e não quer entristecer o coração dele. Para concluir, meus irmãos, a redenção em Cristo é um presente imerecido e maravilhoso que transforma nossas vidas. Em Cristo Jesus nós somos libertos do nosso pecado, recebemos perdão por nossas transgressões e temos paz com Deus. Além disso, nós recebemos a revelação do plano de Deus, que é Cristo Jesus revelado a nós, e encontramos nosso verdadeiro lugar no universo. Você já se encontrou? Pergunte para a pessoa do seu lado, você já se encontrou ou ainda está perdido? Quando você está em Cristo, você sabe, ei, eu sei onde estou, eu sei para onde vou. Se você não vai, não impeça a mim. Tinha uma canção antiga que dizia, né? Se você não vai, não impeça a mim. Ó, se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para onde? Para Canaã. Quantos estão indo para lá? Amém? Se você não está indo, lute para ir, irmão. Porque eu vou dizer para você. Aqueles que não vão, não têm noção do sofrimento que será sobre a vida daqueles que ficarem. Mas Jesus, Ele preparou um novo caminho para mim e para você. Para irmos para lá. Que nós possamos viver a nossa vida não como religiosos que fazem para alcançar algo de Deus, mas que a nossa vida venha a ser um ato de oferta como gratidão ao que Jesus já fez por nós. Que toda vez que você encontrar dificuldade em alguma área na sua vida, olhe para a cruz. Olhe para o inocente morrendo no teu lugar. A cruz era para mim e para você, irmão. Era eu e você que merecíamos estar lá. Quando eu olho isso, quando eu olho e penso nisso, meu coração se comove. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu era. Eu sei que eu não merecia estar aqui. Não mereço. Nunca merecerei. Mas a graça dele me alcançou. Como John Newton dizia, um miserável como eu. Eu era cego, agora vejo. Ele tirou as escamas dos nossos olhos. Ele arrancou o coração de pedra e colocou em nós um coração de carne, para que nós possamos sentir a presença de Deus, a presença do seu Espírito em nós. Um coração sensível à voz de Deus. Abrir os nossos ouvidos, como nós cantamos, os cegos verão, os mudos falarão, os surdos ouvirão. Tudo isso foi Ele que fez, por amor a mim e a você. Não é porque você tinha algo a oferecer para Ele. Nós não tínhamos nada a oferecer para Ele. Mas foi o amor de Deus. Nos redimindo, pagando o preço que eu e você jamais conseguiríamos pagar. Que nós vivamos à luz desse amor, uma vida de gratidão e entrega a Ele.
por aquele que nos amou primeiro. Amém? Vamos orar. Coloque sobre os seus pés.